Pep Guardiola anuncia a sua saída do Manchester City, muito provavelmente já no final de 2025, e aí a gente já precisa começar a pensar, sem o Guardiola, que foi um grande símbolo da revolução no City, como é que vai ficar esse clube? E qual que é principalmente o legado deixado por ele num clube que ele conseguiu mudar a história? O que a gente consegue identificar de pontos? É o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e de deixar o seu like para ajudar o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas. Quando a gente fala de legado, gente, a gente fala de marcas deixadas por uma pessoa. E se tratando por Pep Guardiola, eu acho que é inegável. Muita gente vai dizer que ele não é, mas eu acho que futuramente você vai acabar concordando que ele é o maior técnico de todos os tempos e que ele é o técnico mais influente que você já viu. Apesar de lá atrás já ter existido outros treinadores, como por exemplo o Cruyff ou o Rinus Michels, o Guardiola, por onde ele deixa sua marca. E quando o Manchester City traz o Pep Guardiola, ele manda um recado muito bem claro. Olha só, eu quero mudar a história do meu time, de um clube, que é um projeto que foi adquirido pelo Qatar lá atrás, e eu quero que esse clube entre na casa dos grandes europeus. Porque até então o Manchester City era conhecido como um vizinho um pouco esquecido pelos os torcedores do Manchester United que diziam isso. Então era um clube de Manchester completamente irrelevante para a história, apesar de já ter 4 títulos do campeonato inglês antes do Guardiola chegar. Mas a chegada do treinador catalão não foi só a chegada dele por si só. Foi uma mudança de estrutura vindo da comissão técnica que trabalhou com ele no Barcelona. Ou seja, não era só o Guardiola, era o preparador físico, era o scout, era o olheiro, tudo. O Manchester City quis fazer uma reformulação trazendo ele. E aí o resultado é absurdo. Só de títulos o Guardiola tem 17, sendo 6 Premier League. Como eu disse, são 10 títulos de campeonato inglês. E o Guardiola ganhou 6. 60% dos títulos de campeonato inglês é por causa dele. Ele ganhou 17 títulos com o Manchester City, sendo 4 Premier League seguidas. Então não tem como dizer que esse cara não fez uma grande mudança. Só que a gente precisa citar alguns pontos que eu acho que é muito interessante da gente mostrar, que é o que vai traçar o futuro para mim desse time. E a primeira coisa é a mudança estrutural por si só, a mudança de visão. O Manchester City, ele rivalizou nos últimos anos com o PSG a questão de projeto. Então você tinha o clube da França muito pautado em trazer estrelas, ou seja, as estrelas que vão resolver dentro do jogo, as estrelas é que vão trazer mídia, vão vender camisa e vão trazer uma marca mundial, trazendo, por exemplo, Neymar, lá atrás o Cavani, Ibrahimovic, começando com Beckham, por exemplo. Então essa era a aposta do Paris Saint-Germain. O Manchester City não. Olha, vamos apostar em bons jogadores, mas sob comando de uma comissão técnica e principalmente um técnico que vai pautar. Então, o Manchester City, ele traz uma marca de projeto de longo prazo. O projeto de longo prazo, normalmente não vai dar frutos no presente, assim, no curto prazo, né? Ou diferente do Paris Saint-Germain, que ele poderia dar um choque e um resultado muito mais precoce, digamos assim, do que o do Manchester City. E não foi isso que aconteceu. Esse projeto Globetrotter traça-se que está falhado, né? Que está acabado, falido. Então o City, ele acreditou naquilo desde o início. E aí você tem mudanças muito interessantes. Não só pela estrutura, mas o scout de ver o jogo, mas trazendo o Guardiola, você traz um conceito de jogo estabelecido e enraizado, que é o jogo posicional, o tic-tac, como é conhecido, mas uma evolução tática que o Guardiola traz em relação ao Barcelona lá atrás. O Barcelona, ele tinha isso, ele espalhou para o mundo esse conceito. Porém, você assistindo hoje o jogo do Manchester City era muito mais acelerado do que o Barcelona daquela época. Então você tem um jogo adaptado ao estilo da Inglaterra, que é um jogo um pouco mais vertical, um jogo um pouco mais intenso, trazendo as características de fato da Premier League. Mas é um time que está muito bem enraizado naquele estilo de jogo. Então, com a saída do Guardiola, acho muito difícil, quase que impossível, mudar o jeito desse time jogar. O Bayern de Munique, se a gente for fazer uma comparação, ele só foi
ter uma mudança assim brusca de funcionamento de jogo com a chegada do Hans Flick. A gente está falando de um treinador de 2020 contra um treinador que saiu em 2016. Então foram 4 anos desde a saída de Guardiola que o Bayern de Munique não conseguiu sair daquele modelo de taca, tanto que chegou até a seleção alemã. Então, o Manchester City não vai sair desse estilo de jogo, na minha opinião. Outra coisa, a não contratação de estrelas, como eu acabei de falar. Muita gente olha hoje o elenco do Manchester City e fica falando que é um elenco de estrelas. Eu discordo profundamente. Por quê? Porque a única estrela que se contratou durante esse período mesmo foi o Haaland. O Haaland já era um jogador pronto, digamos assim. Todos os demais passaram pela mão do Guardiola e foram melhorados. O próprio Rubem Dias. O Kyle Walker, que era um jogador comum no Tottenham. O Bernardo Silva, não era nada demais no Mônaco. Era o Mônaco que estava ali voando com o Fabinho, com o Mbappé. Mas não era nada demais. O próprio Kevin De Bruyne, ele era um jogador já importante quando enfrentou o Real Madrid lá atrás. Mas é um jogador que foi amplamente melhorado ali. E principalmente a base do Manchester City foi reestruturada e foi vista. Como lembrei lá no início do vídeo, traz os dirigentes do Barcelona para poder ter esse conceito de base também. Porque os dirigentes do Barcelona são muito bons em olhar jogadores por causa da sua experiência com a La Masia. E com isso acabaram descobrindo o jogador Phil Foden. Phil Foden é a maior revelação dos últimos anos do Manchester City. Era o time que começou com esse torcedor, mas que foi lapidado e mostrado por Pep Guardiola que ele é um grandíssimo jogador. E não à toa agora, nessa última temporada, ele se torna o melhor jogador da Premier League com todos os méritos. Então, quando a gente vê a base, um scout, modelo de contratação, modelo de marca de longo prazo, estilo de jogo e entendimento de elenco, porque não trazendo grandes estrelas, você torna o salário, digamos assim, de jogadores mais igualados, diferentes do projeto do Paris Saint-Germain, que era um salário exorbitante para um e para outro, o outro ficava com birra, que não recebia a mesma coisa. O maior salário do Manchester City, que era do Kevin De Bruyne, comparado, por exemplo, com o do Neymar do Paris Saint-Germain, era outra coisa. Nem chegam ao mesmo patamar. Então você tem um vestiário muito bem estabelecido, você tem conceitos enraizados e fincados que vão durar por longo prazo, na minha opinião. Agora, tem uma coisa e outra interessante que a gente precisa saber e concretizar. Não vai ter essa dominância absurda que tem agora. Por quê? Porque a única coisa que fez com que o Manchester City tivesse toda essa dominância, apesar de ter todos esses pilares já colocados, é o próprio Pep Guardiola. Então, chegando outro treinador, dificilmente vai conseguir manter a constância que ele teve ao longo do tempo. Então, a tendência é o Manchester City ganhar um título a cada 2 anos, tá? Isso se tratando de Premier League. Lógico que chegando numa final de FA Cup, Carabao Cup, ele consegue ganhar? Sim. Porém, de Premier League, acho que dificilmente vai conseguir fazer com que seus adversários batam 92 pontos, 97 pontos e não conseguirem ser campeão, do que conseguir fazer os números absurdos que o Manchester City tinha. Então essa dominância vai ser perdida ao longo do tempo, na minha visão, porém o time se manterá ali no primeiro escalão da Inglaterra e manteve o seu entendimento de que agora a gente consegue conversar com os gigantes europeus. Então ele muda o Manchester City de patamar. O Manchester City é outro time com a chegada dele, isso é um fato. Principalmente pelo fato de não ter ganhado o UEFA Champions League antes dele, ter batido numa semifinal. Mas é um fato que ele mudou a história do time, ele colocou pilares, colocou estrutura, colocou visão e estilo de jogo. Tudo que um time precisa para ter um legado, que um time precisa para seguir num caminho de se tornar um time grande. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que a saída do Guardiola, ela influencia demais no Manchester City? Ela influencia na Premier League? Você acha que o time se manterá com os mesmos números? Eu quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, curte o vídeo e tamo junto e até a próxima. Valeu!